Olá, no vídeo de hoje a gente vai continuar a explicação dos menus padrões do Android e a gente vai tratar do menu de ação contextual. Então, como eu falei nas videoaulas anteriores, existem alguns tipos de menus básicos no Android. Nas aulas anteriores eu já falei do menu de opções, do menu de contexto flutuante. São videoaulas que é importante que vocês vejam até antes de ver essa aula, que é de menu de ação contextual. O menu de ação contextual ele tem a mesma funcionalidade que o menu de ação, o menu de contexto flutuante, que a gente viu na videoaula anterior. Ele vai permitir que a gente mostre um menu com opções de ações que vão ser aplicadas em itens que estão selecionados numa lista de itens, certo? Qual é a diferença do menu de ação contextual para o menu de contexto flutuante? É visualmente onde é disposto esse menu. Se lá no outro vídeo a gente viu que no menu de contexto flutuante o menu aparece flutuando em cima do item selecionado, aqui o menu de ação contextual ele é exibido no lugar onde estaria a barra do aplicativo, né, a barra do topo do aplicativo. Tá? Então é uma ação que vai afetar itens selecionados e esse menu vai aparecer na barra do aplicativo, tá? Na mesma posição, visualmente disponível. Tá? Então, basicamente, parece apenas que é só a questão de onde ele é mostrado, né? Mas é um padrão novo de navegação do Android. Ele é mais visualmente é mais bonito e tem uma usabilidade melhor em aparelhos, né? Que a gente tem a tela limitada do que o menu de contexto flutuante, tá bom? Então, esse é o menu recomendado para a gente usar aqui na disciplina. O ideal, como eu já falei, é ver as duas videoaulas antes, tá? Entender o menu de opções, entender o menu de contexto flutuante, na videoaula eu explico como criar esse menu, como aplicar as ações nele, para depois culminar nesse vídeo que é o de ação contextual, tá? Aqui eu vou, por alguns tópicos, passar rápido, que já foram apresentados em outros vídeos, e vou focar na parte principal, que é a parte de edição, exclusão e o menu de ação contextual. Bom, para continuar, para fazer um exemplo desse tópico, eu vou continuar a utilizar o exemplo que a gente fez lá na aula de activities, de abertura de activities for result. Então eu fiz um exemplo lá na videoaula de chamada de activities for result, onde a gente abria uma activity esperando que ela devolvesse um resultado, certo? E eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui, vou continuar ele, só que agora trocando os buttons por menus e colocando o menu de ação contextual, tá? Eu estou com o projeto aberto aqui, tá? Que é o Activity 2x, que é o da videoaula passada, e vou primeiro executar para ver como é que ele funciona sem nenhuma alteração. Vamos lá. Abri o aplicativo aqui no emulador, então esse é o vídeo da aula anterior. Eu tinha uma primeira activity de listagem com dois botões adicionar e sobre. Se eu clico no botão sobre, eu vou para uma tela onde tem informações do aplicativo. Se eu dou a função back, eu volto para a tela de listagem. E se eu clico no botão adicionar, eu vou para uma activity de cadastro, que é a pessoa activity, onde o usuário pode digitar nome de pessoas aqui. Tem a opção de limpar, né? A opção de salvar, que aí devolve o resultado para a activity anterior de listagem e exibe na memória. E tem o botão cancelar aqui que só fecha a janela, tá? Então esse exemplo todo foi explicado lá na videoaula de chamada de activity for result, tá? Então vamos partir daquela videoaula para melhorar o exemplo, certo? Bom, então vamos começar incorporando neste exemplo os menus, né? Tirando os buttons e colocando os menus. Então vamos criar primeiro o New Android Resource File, que vai ser o menu chamado principal opções, né, o Resource Type menu. Então é um menu de opções da Activity principal. Criei o arquivo aqui e ele vai ter, basicamente, ele vai substituir, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor.
Então, nesse menu eu vou ter dois menus itens, já vou arrastar eles para cá, que vai substituir aqueles dois botões da tela de listagem. Então, o primeiro vai ser o adicionar, tá? Já existiam strings, né, criadas naquele exemplo. Então, se eu abrir o arquivo string XML, eu tenho aqui várias strings já criadas para aqueles botões que já existem e tudo mais. Eu vou reaproveitar elas aqui. Então, no título desse menu item, eu coloco @string, para eu poder chamar uma string aqui no meu XML lá constante já criada, adicionar, certo? Esse menu item aqui, eu vou colocar o nome dele de menu item adicionar. E eu vou ter o segundo menu item, que é o que abre o sobre, né? Então, a string dele vai ser sobre e o ID dele, menu item sobre. Certo? Bom, eles, do jeito que está aqui, eles irão aparecer com texto, né? Mas eu quero que eles apareçam, o adicionar eu quero que apareça já na barra do aplicativo, né? Com ícone. Então, o menu item adicionar, eu vou colocar um ícone para ele. Vou clicar aqui no ícone, vou buscar na biblioteca um ícone relacionado à ação add. Então aqui, ó, IC menu add. Esse ícone ele já vem no SDK do próprio Android, né? Das versões que eu estou utilizando. Então ele não vai ser incorporado no aplicativo, ele já está disponível até no SO. Vou usar esse cara aqui. E eu lembro que eu tenho que escolher o ícone e também dizer que este menu item tem que aparecer, se possível, na barra do aplicativo. Então eu seleciono a opção Show as Action if room. Ok? Ó, já apareceu lá em cima. O sobre, eu vou deixar ele do jeito que está, que eu quero que ele apareça oculto, né? Só se o usuário clicar nos três botõezinhos ali do menu de opções. Certo? Feito isso, se a gente olhar aqui o XML está todo criado, né? Eu não vou colocar associar nenhuma ação, porque a gente vai tratar direto lá no código. Bom, lá nas minhas classes Java, eu tenho a principal activity, né, que é essa classe da listagem. E aqui a gente vai começar criando um menu de opções nela, né? Então, eu vou lá para o finalzinho dela e vou sobrepor o método com Ctrl+O, onCreate, Options Menu. Então, vou sobrepor esse método aqui, que é o que vai inflar o menu de opções. Então, get menu inflated. Vou chamar o inflate. Aí eu pego r.menu.principal opções, que eu acabei de criar, e eu vou usar esse layout para inflar nesse objeto menu. Certo? Lembrar que eu tenho que retornar true para o menu aparecer. Isso aqui vai fazer o menu de opções aparecer na tela, na activity principal. E agora eu tenho que tratar o evento de clique, né? De clicar naqueles dois botões lá. Então, para isso, eu vou sobrepor o método Ctrl+O para abrir a lista, né? Com Options Item Selected. Então, este é o método que eu vou utilizar para tratar o clique, né? Bom, e aqui aqui eu vou ter que lembrar que, por padrão, nessa versão do Android Studio, mais recente, né, eu não posso utilizar os IDs, né, as constantes IDs de elementos de interface dentro de switch. Né, eu teria que desabilitar essa otimização de build. Então eu não vou usar um switch, eu vou usar já direto ifs, elses aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Então eu vou criar um int para receber o ID do menu item, que recebe o item que veio por parâmetro get item ID. Isso aqui vai ser o ID, né, o código inteiro do botão que foi clicado, do menu item que foi clicado. E aí eu vou comparar se esse ID menu item ele é igual à constante que eu criei para os botões, né? Então, RD menu item adicionar. Se for adicionar, eu vou fazer algo aqui, que eu ainda vou programar. O else, né, que eu entro aqui no meu else, vai ter um if se id menu item for igual r.id menu item sobre, eu vou chamar a tela sobre, se não,
não for nenhuma dessas opções, aí eu vou chamar o tratador aqui do pai, certo? Que daí talvez implemente alguma coisa, faça alguma coisa para mim, certo? Então, aqui está toda a estrutura para tratamento de evento, né, dessa minha classe aqui. Aqui, ó, lembra que eu tenho que tá dando um erro aqui porque eu tenho que colocar os returns aqui, né? Então vamos já fazer o tratamento disso aqui. Bom, eu tinha, por exemplo, antes o método sobre aqui, que ele chamava a tela sobre, né? Tinha uma linha só. Esse cara aqui era chamado direto do botão. Então eu vou copiar esse código aqui, ó, do sobre, que abre a tela sobre, e vou colocar aqui no meu item sobre, né? Para poder chamar aqui direto return true. Então eu não vou precisar mais desse método que era o que eu chamava do button antes. E o nova pessoa, que é esse outro método aqui em cima, também que criava o launcher para chamar a tela de activity de cadastro de pessoa, eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar dentro desse if else retornar true, porque eu tratei o evento do botão, certo? Então, esses dois métodos que eu tinha antes eu não vou precisar mais, porque o código deles é bem simples, eu vou colocar internamente aqui no meu tratador do clique nos menus itens, tá? Então eu inflei o menu e eu vou tratar aqui qual menu item o usuário escolheu do menu de opções neste método aqui de tratador de evento, tá? Bom, uma outra coisa que a gente tem que lembrar nessas versões mais novas do Android Studio é que por padrão não vai aparecer a barra do aplicativo e por consequência os menus de opções, né, o menu de contexto flutuante. Eu preciso exibir a barra do aplicativo para poder ter esses menus padrões. E para fazer isso eu tenho que alterar os temas que são usados por padrões na hora que eu crio o projeto aqui, tá? Então no themes XML, que está lá dentro do values themes XML, que é o arquivo que ele é usado quando eu estou no modo normal, né, de exibição do aplicativo. O parent aqui dele, ele está lá, theme material 3 day night no action bar. Eu preciso trocar esse cara para theme material 3 light, que é um tema padrão que tem a barra de aplicativos, né? E eu tenho que alterar também o temas XML night, que é o arquivo de tema utilizado quando eu estou no modo noturno, né? Então, neste caso aqui, eu vou ter que pegar e trocar o theme material 3 day night no action bar por theme material 3 dark, né? Que é como é chamado o modo escuro, né? O modo noturno no Android, tá? Bom, com essas alterações nos dois arquivos theme, agora eu vou ter a barra de aplicativo e aí eu posso exibir o menu de opções, tá? Eu não posso esquecer de fazer essa troca aqui dos temas bases que são usadas pelo meu aplicativo, conforme eu expliquei numa videoaula anterior, tá? Então aqui isso aqui já foi explicado até antes. Certo? Feito isso, acredito que a gente já tenha pelo menos o menu de opções funcionando na tela de listagem. Então vamos testar. Bom, executou aqui no emulador. Tá aqui, ó, apareceu o nosso menu de opções aqui, né, com o botãozinho mais e o menu de opções oculto com sobre. Só que a gente esqueceu de apagar, né, os outros botões aqui. É interessante ver até que os botões estão aqui. Eles foram criados na outra videoaula associando o método onClick com aqueles métodos que eu apaguei, né, com o método de nova pessoa e com o método sobre. Se eu clicar aqui, como no caso do Java, a resolução de objeto e método é em tempo de execução, eu vai gerar um erro e vai travar o aplicativo no momento que eu clicar o botão. Veja que não deu erro na compilação. A ideia é que o Android Studio poderia até verificar que ele faz algumas resoluções de problema dinâmicos em tempo de compilação, né, a mais do que o próprio compilador, mas não fez. Se eu clicar aqui, vai travar porque não existe o método mais que eu associei, né? Eu apaguei aqui. Então, vou clicar no sobre aqui, ó, travou a aplicação, porque não tem mais aquele método que existia antes, que era o public void sobre recebendo uma view.
Bom, quando gera esse erro, onde eu vou ver isso aqui? Eu vou ver lá no meu logcat, né? Então é importante sempre eu estar olhando na aba logcat para achar os erros. Ó, tá aqui, ó. Ele tentou achar o método sobre view, que foi aquele que a gente apagou, e no momento que eu cliquei no botão para tratar o on-click, tá? Então, às vezes os alunos não acham os erros, são erros de tempo de execução. Sempre tem que olhar aqui na aba logcat para ver, né? Ele vai dar a linha, vai dar onde deu o erro, tudo mais, tá? A maioria dos erros vai ser bem fácil de entender. Então vamos voltar lá e corrigir. Bom, isso aqui é o nosso layout, né? Então o arquivo Activity principal, que tá aqueles botões lá, vamos apagar eles, né? Eu vou deletar o sobre e deletar o adicionar. Aí minha list view pessoas, vou ter que colocar uma âncora para o topo, com 8. Agora ela está ocupando, com 8 de borda, toda a tela, né? Então vamos executar de novo. Abriu aqui o exemplo. Agora não tem mais aqueles botões, certo? Se eu clicar aqui no menu de opções sobre, vai para a tela sobre. Eu posso voltar. Se eu clicar no maisinho aqui, ele vai para a tela de cadastro, onde ainda não troquei os botões, né? Então aqui, se eu der salvar, volta e cadastra, certo? Então está funcionando. Bom, o que a gente tem que fazer ainda? Lá na tela sobre Activity, se vocês repararam, está aparecendo, sempre está aparecendo aqui o título da Activity como sendo o título da aplicação, né, do projeto, quando foi criado. Mas eu posso, uma vez que eu tenha uma barra, né, de aplicativo visual, eu posso colocar um título para cada Activity, um título único independente do nome da aplicação. Eu vou fazer isso aqui na Activity sobre, tá? Então eu vou lá no onCreate dela, eu vou chamar o método setTitle, certo? E vou chamar essa aqui de sobre, né? Eu já tenho uma string sobre, então eu já posso chamar direto o código dela aqui, ó, né? r.string sobre. Então ela vai ter a telinha chamando sobre aqui. E na minha principal activity, que é a de listagem, né? Que a gente abre a aplicação, eu vou colocar também lá no onCreate dela, aqui um setTitle. Só que aqui eu vou chamar de controle de pessoas. Essa string não existe, então eu vou colocar aqui. E por questão de padrão, né, eu nunca devo ter uma string literal dentro da codificação. Eu vou selecionar aqui dentro de aspas duplas. Ele vai aparecer a opção de eu extrair a string. Já vai oferecer para mim a chave, o valor, jogar no arquivo string.xml, do OK, já resolve isso para mim. Então aqui eu já vou ter o título da janela nas duas telas, né, já corrigidos. Vamos lá ver. Abriu, ó, vejo que apareceu o controle de pessoas e na minha tela sobre apareceu o sobre aqui, tá? Bem melhor. Isso não muda o ícone, né? Como aparece o ícone no sistema do usuário, que é o Activity 2x, tá? Esse label aqui, ó, na verdade, eu vou trocar no manifest, né? Se eu quiser trocar o nome da aplicação, como é instalado no aparelho do usuário, né? Não é nem o nome da sua pasta, tá? É o nome do label aqui, ó. Nesse caso, ele está puxando o app-name lá no manifest, é o padrão, né? Do Android Studio, ele cria no manifest um label que puxa do string app-name. Se eu for lá no string app-name, que ele criou lá quando eu criei o projeto, tá aqui, ó, Activity 2x. E aqui, se eu quiser, eu posso trocar para um nome diferente, né? Que eu quero usar como exemplo. Eu vou mudar aqui, só para a gente saber que não é mais aquele exemplo, né? Vai ser o menu de ação contextual, que é o que a gente vai fazer. Exemplo 1x, porque é no Android X, tá? Isso aqui é o que vai aparecer no ícone no aparelho do usuário. Bom, o que faltou a gente fazer ainda? Faltou a gente fazer a troca dos buttons na tela de cadastro de pessoa, né? Então, na pessoa Activity. Essa Activity aqui. Então, vamos começar por esse cara aqui. Então, eu vou criar mais um menu de opções, mais um Resource, o New Android Resource File,
que eu vou chamar de pessoa, porque era Activity pessoa, opções, porque é um menu de opções, do tipo menu, vai criar o arquivo lá, tá aqui ele, e este cara aqui vai ter os mesmos botões que tinham lá na Activity, né? Então vai ter 3 menu itens. O primeiro vai ser um texto salvar, certo? O segundo vai ter o texto limpar. E o terceiro vai ter o texto @string cancelar. Para cada botão eu vou mudar o nome, o ID dele também, né? Então o primeiro botão vai ser o menu item salvar. O segundo botão vai ser a segunda opção de menu, né? Menu item limpar. E o terceiro, menu item cancelar. O primeiro, menu item salvar, a gente vai colocar todos com ícones, tá? Para aparecer na barra do aplicativo. Então, o primeiro salvar, eu vou colocar um ícone. Vou procurar um ícone padrão aqui. Save. Então, apareceu o disquete aqui para mim como opção. Ok. Eu vou colocar o Show as Action If Room para aparecer na barra do aplicativo se couber. Ficou bom, né? Eu vou pegar agora o limpar, né? Então aqui eu vou procurar um ícone, né, para limpar. Eu já procurando aqui, vamos ver, né, alguma coisa relacionada com clear, né, que a gente vai limpar os campos. Apareceu aqui o X, mas o X ele é multiuso aqui, né? Ele é usado para close, clear, cancel. Eu acho que sendo multiuso ele confunde o usuário, né? O delete também, ele é muito porque é apagar. No caso, a gente só não está apagando o registro, né? A gente está limpando os campos. Então aqui não tem nenhuma opção para mim que seja boa aqui neste caso. O que eu vou fazer? Então eu vou criar o meu ícone. Aqui no Android Studio eu tenho no menu superior Tools, eu tenho a opção Resource Manager. Clico aqui. Ele vai abrir esse cara, que é um gerenciador do Resource, né, de tudo que está lá no Resource, ó. E aqui eu posso vir no mais e adicionar. Vou adicionar uma image asset. Eu poderia pegar já um resource pronto, eu poderia criar um vetorial ou a partir de uma imagem, que é o que eu vou fazer aqui. Eu já achei na internet uma imagem, tá? De um ícone, vou abrir aqui para vocês verem. Então eu baixei uma imagem, essa aqui, ó. Procurei lá no Google uma imagem de clear, icon, para clear, a vassourinha, tá? Formato PNG, tá? Que é um formato bom para ícone porque fica transparente. Só que é uma imagem que eu peguei na internet num formato diferente do Android, tá? Em termos de tamanho, de uso. Essa é a vantagem dessa ferramenta, porque ela vai permitir, a partir de uma imagem já existente, usar essa imagem como base para criar as várias versões que eu preciso para aquele ícone no meu aplicativo, tá? Então é por isso que é importante usar essa ferramenta. Então, voltando aqui, eu estou no Tools, Resource Manager, abriu esse cara, e vou no mais aqui, e aqui eu tenho as opções, lembrando. Então eu vou no Image Asset, certo? Eu vou escolher o nome dentro do meu projeto desse cara, então eu vou chamar ele de IC Action Clear, né? É um ícone para ação, porque vai aparecer na barra do aplicativo para limpar. Eu vou utilizar como base uma imagem, e aqui está o path, ó. Eu vou pegar aqui e vou selecionar a imagem que eu baixei da internet. Então tá aqui, ó, o Drive D, esse cara aqui. Aí ele já vai me mostrar aqui, ó. Ele vai, eu posso ter a opção de dar trim aqui nele, certo? O trim, na verdade, ele vai cortar o espaço em branco. E o mais importante, na hora que eu estou aproveitando essa imagem, eu vou dizer para onde ela vai ser usada. Aqui em cima, ó, no Icon Type, eu quero usar para o Action Bar and Tab Icons. Esse cara aqui é um ícone para ações
da barra do aplicativo. Então, selecionando aqui, ó, e aí ele pagou tudo, né? Tem que voltar aqui de novo. Então, eu seleciono esse cara aqui, Action Bar, Action Clear, Image, vou pegar ela de novo aqui. Na hora que eu mudei o tipo dela, ela apagou tudo aqui. Selecionou, apareceu a vassourinha. Aqui, como eu falei, eu posso dar trim, que aí ele vai cortar o espaço em branco e encaixar a imagem o maior possível. E eu posso dar um padding aqui, que é um espaço, né, entre a imagem e a borda. Aqui não é necessário, eu quero que a vassourinha ocupe todo o espaço. Então veja que ele vai criar 5 versões desse meu ícone para diferentes tamanhos e densidades de tela. Como eu expliquei lá no começo, numa primeira videoaula da disciplina, né? Qual imagem dessas 5 vai ser utilizada? Depende do aparelho do usuário. Se o aparelho do usuário tiver uma tela com uma densidade muito baixa, pequena, ele vai usar um ícone pequeno. Se o aparelho do usuário tiver uma tela de densidade muito alta, ou seja, uma imagem vai ficar pequena, a imagem é maior, tá? Ele vai criar 5 opções a partir desse arquivo original. No Next, aqui ele vai mostrar onde ele vai criar cada uma dessas, vai criar 5 arquivos de tamanhos diferentes, em pastas com modificadores diferentes do Drawable, né? Tudo dentro do REST. Criei, fez para mim e aparece agora a opção de eu usar ele aqui, ó, tá vendo? Então eu posso usar esse cara dentro da minha biblioteca. Onde eu vou usar ele? Eu vou usar aqui no meu editor aqui que eu tava, né? Eu seleciono o menu item limpar. Agora, quando eu vou clicar no ícone, aparece o clear aqui para mim, ó. Certo? Incluiu, e aí eu tenho que colocar o show as action if room. Ok? Apareceu a vassourinha lá em cima. O cancelar, mesma coisa. Só que o cancelar aí eu posso utilizar o padrão que tinha lá, cancel, né? Que é o xzinho, que é muito utilizado o x para fechar a janela, né? Que é o cancelar. Ok. E agora show as action if room. Então tá lá também. Então foi criado as 3 opções com ícones lá no meu arquivo de menu aqui, pessoa opções. E da mesma forma como eu fiz na activity principal, eu vou ter que inflar ela na pessoa activity. Só que antes da gente fazer isso, vamos já alterar o layout, né? Para não esquecer. Então aqui no activity pessoa, que é esse layout aqui, a gente vai apagar os 3 botões que existem, né? Os buttons. Não vamos precisar mais deles. E o primeiro teste view aqui, eu vou ancorar com o topo, colocar 8 de distância, certo? Então tá aqui, só ficou o label e o edit test. Lá na minha classe pessoa activity, agora eu preciso inflar o menu, né? Este menu que eu acabei de fazer agora. Da mesma forma que a gente fez na principal, eu vou vir aqui Ctrl A, Ctrl O, para sobrepor o método onCreate options menu. E aqui eu vou fazer o get menu inflate r.menu.pessoa opções, usar esse layout no objeto menu que veio por parâmetro e vou retornar true. Feito. E agora, para tratar o evento de clique, Ctrl O, on options item selected. E da mesma forma como eu falei, né, como nessa versão aqui do Android Studio não está habilitado dos IDs de elementos de interface serem dinâmicos durante o projeto, eu não posso usar eles dentro de um switch, vou usar tudo dentro de if else. Então criar um it id menu item, que vai receber item get item id, e aí eu vou combinar esse cara, testar ele, né, com as opções que eu tenho de botões, né? Então aqui o primeiro é r.id menu item salvar, né? Que a gente está aqui. Se não for esse cara, aí else if id menu item
r.id menu item limpar. Se não, pode ser o else if id menu item r.id menu item cancelar. E se não for nenhum desses três, é alguma coisa que eu não tratei, que está errada. Aí eu vou chamar o tratador da classe Py aqui, certo? Então tá aqui. Bom, cada um desses caras vai chamar os métodos que já existiam, só que eu preciso alterar eles, né? Então, por exemplo, o cancelar aqui que já existe, né? Que era para ser utilizado lá no button, ele recebia por parâmetro uma view, que era o padrão deste método. Eu vou tirar isso aqui, né? Não vou precisar mais desse cara, só cancelar. E ele vai chamar aqui no método cancelar. Cancelar return true. O limpar, que estava aqui, mesma coisa, eu vou tirar o view de entrada. E aqui eu vou colocar uma mensagem para indicar que foi feita a limpeza de campos, né? Então, make test. This, né, activity. Fazer um toast aqui. Com a mensagem, as entradas foram apagadas. Certo? Depois eu quero fazer esse cara com tempo length short, curto e show. Certo? Esse texto aqui que está no meio do código, eu vou extrair ele para ir lá para o string XML. Né? Não vou deixar ele no meio do código fonte aqui, que nem no caso do toast dá até erro, né? Extract string resource. Então ele vai jogar lá no string XML, criar um ID e já jogar aqui para mim. Então tá aqui, eu crio um toast para mostrar essa mensagem quando o usuário clicar na ação limpar, né? E a limpar vai ser chamada aqui no nosso tratador de evento de menus aqui, ó. Limpar return true, certo? E aí faltou o salvar, né? O salvar, ele também tinha um view aqui que recebia, né, uma entrada dele. E eu vou apagar essa entrada aqui. Deixa só salvar. E vou chamar aqui no nosso tratador do menu item. Do menu de opções, né? Então, salvar, return, true. Bom, então criamos os três botões, tratamos os eventos deles aqui, certo? Aparentemente aqui está tudo funcionando. Não tem nenhum erro, nada. A gente pode testar para ver se já vai funcionar, pelo menos essa parte. Abriu aqui no emulador. Então tá aqui, né? Na Activity Staging, se eu clico para ir na Activity de cadastro, vejo que agora ele está aparecendo o nome da aplicação lá, né? Que a gente definiu no string XML, mas está os três ícones aqui. Então, se eu digitar um nome e clicar em limpar, ele limpa e aparece o toast aqui, ó, rapidinho, né? As entradas foram apagadas. Se eu der o X, fecha, cancela. E se eu der o salvar, ele adiciona, devolve o resultado, né? E adiciona na lista, conforme foi explicado lá na videoaula anterior, tá, gente? Lembrando que aqui a gente já está partindo de um exemplo que já existe. Então, faltou só mudar o título aqui, né? Da minha tela pessoas aqui, né? Aqui ela está aparecendo apenas a chamada. Mas, bom, feito isso, a gente já tem a base do meu exemplo, só com menu itens, né, com menu de opções. E agora é um bom momento para a gente colocar o que faltou, que é o menu de ação contextual. O menu de ação contextual, que vai ser utilizado aqui na Activity de listagem, vai permitir eu pegar uma pessoa que eu cadastrei, né, no caso aqui, por exemplo, a Ana, e ter a opção de editar ou de excluir ela. Então essa é a ideia que a gente vai fazer, tá? Então, e para fazer isso, a gente vai ter que alterar a Activity pessoa, né? Essa Activity aqui, porque ela foi feita no exemplo passado para abrir só para cadastro, e agora ela vai ter que abrir também para edição, para o usuário poder editar um registro, tá?
Vamos alterar as duas classes, na verdade, já para fazer elas abrir o menu de ação contextual e funcionar. Então vamos primeiro aqui no principal. Vamos no projeto e vamos criar um novo menu, né? O menu de ação contextual ele utiliza um arquivo XML como base de menu, do mesmo jeito que o menu de contexto flutuante. Então eu vou lá no res, new, Android Resource File, vai ser do principal, né? Da activity principal, e eu vou chamar de item selecionado, quando o usuário selecionar um item lá na lista. Menu, ok, criou esse menu, e ele vai ter dois menu itens, tá? Então tá aqui. O primeiro menu item, eu vou colocar uma string para ele, que agora não existe isso aqui, eu vou ter que criar, chamada editar, né? O valor de editar. E o ID dele, né? Vai ser menu item editar. E o outro menu item, o segundo, eu vou colocar o string value excluir, com o valor excluir, selecionar ele, e o menu item dele, o ID dele, né? Menu item excluir. Então tem o editar e o excluir. E nesse caso aqui, da mesma forma, né? A gente vai colocar ícones e mostrar eles na barra do aplicativo. Então, o menu item editar, eu vou colocar o ícone para ele aqui. Procurar um edit, ver se tem algum aqui. Ah, tem um lapisinho aqui, já serve. É bem óbvio. E, obviamente, o show as action if room. Ok. O menu excluir, vou procurar um ícone aqui de deleção, a gente até viu já a lixeirinha aqui, ó, um delete. E aqui, show as action if room. Então, aqui na ferramenta visual de menu, de edição de menu, lembrando que aqui, como eu falei nas videoaulas anteriores, é apenas um preview, né? Não quer dizer que vai aparecer necessariamente desse jeito no aplicativo, porque a posição vai ser resolvida em tempo de execução, tá? Mas está criado os dois menus itens com ícones para aparecer na barra do aplicativo. Bom, eles vão abrir aqui no principal activity. Então eu vou ter que, no principal activity, mostrar usar esse arquivo de menu para criar um menu de ação contextual. E aqui é a parte que difere bastante do menu de contexto flutuante. O menu de contexto flutuante era bem mais simples, muito parecido com o menu de opções, né? Então a gente fazia 3 passos ali, já podia criar e exibir. Aqui eu vou ter que usar muito mais código, tá? Então vamos prestar atenção que vai ter bastante coisa nova aqui. Então, primeira coisa, eu vou ter que criar uma variável do tipo action mode, certo? E aqui vejam que eu tenho duas opções de action mode, ó. Eu tenho action mode android.view, que é o padrão anterior do Android, que era utilizado na Support Library, e tem o Action Mode do Android X, ó, do app compat view. É este cara que a gente vai utilizar, tá? Do Android X. Se aqui você utilizar o errado, mais para frente pode dar incompatibilidade no uso dessa variável, tá? Então eu vou usar do Android X.app compat view, ó. E aqui eu vou criar o nome de Action Mode para ela, certo? Como é que eu vou saber se foi feito certo ou errado, né? Eu tenho que ver com os imports aqui, ó. Veja que o import que ele fez o import... tá aqui embaixo, ó. Ele colocou aqui no final, ó. Eu tenho que sempre conferir isso aqui, ó. Android X, app compat view action mode. Então tá correto, né? O fato de eu ter selecionado ali, às vezes os alunos não prestam atenção nessa hora especificamente, importam a outra classe, e aí na hora de usar um método lá na frente que utiliza esse objeto, ele dá incompatibilidade, tá? Então sempre conferir se o Action Mode que você está usando, se eu estou fazendo no Android X, que é o caso aqui, tem que ser a classe do Android X, tá bom? Vou precisar dela. Vou precisar também de uma classe do tipo View, que é a classe pai de qualquer elemento de interface. Isso aqui eu vou usar para guardar a célula que foi selecionada na lista.
e um private int posição selecionada valendo -1. Tá? A posição selecionada é para guardar qual posição da lista foi selecionada pelo usuário para ser aplicada a ação. Tá bom? Essas três variáveis aqui eu vou utilizar nesse meu uso do menu de ação contextual. Tá? Vou criar uma classe interna, private action mode. Agora ele já mostra a opção correta, ponto callback. Certo? É uma classe interna da action mode. E vou chamar a variável de action mode callback. Certo? Callback, B minúsculo, que é tudo junto. E esse cara já vai ser um new, tá? Action mode callback. Então, é uma classe interna, né, que eu já estou criando anônima e associando ela nessa variável private. Faço isso, ele vai criar para mim a estrutura aqui já, obrigatória para criar a classe anônima que implementa essa interface. Então veja que aqui eu tenho uma classe interna que ela vai ter 4 métodos para lidar com o menu de ação contextual. onCreateActionMenu, Action Mode. Esse é o método que eu vou implementar a exibição do menu, para abrir o menu. O onPrepareActionMode. Esse método é chamado toda vez que o menu é reexibido. Então, o onCreate é só a primeira vez que o menu é criado, o menu de ação contextual. O onPrepare, toda vez que eu passo por ele e exibo ele, tá? O onActuitemClicked para eu tratar os cliques do menu de ação contextual. Aqui que eu vou tratar os cliques. E o onDestroy para eu destruir, né, da memória o menu e parar de exibir ele, tá? Então veja que são os 4 passos aqui que eu tenho que fazer para mostrar esse menu. O mais fácil é o onCreateActionMenu, tá? Eu uso o menu Inflater, ó, certo? Inflate, eu crio uma variável menu Inflater que vai receber a partir do mode, ó. O mode é o Action Mode que foi usado para abrir o menu. O Action Mode ele abre o menu e a partir dele que eu vou interagir com esse menu. Então eu uso mode.getMenuInflater. Então aqui eu pego o objeto que vai inflar o menu a partir do Action Mode, porque o Action Mode ele vai criar uma barra no lugar da barra de aplicativo, na mesma posição. E aí eu uso inflate.inflate, né, que é o nome da minha variável aqui, r.menu.principal item selecionado, que é o layout que eu criei, de menu, no objeto menu. E aqui o return eu tenho que alterar para ser true. Se for false, o menu não vai ser exibido, tá? Importante alterar esse return aqui, ó. O onPrepare, eu iria colocar código caso eu quisesse alterar o menu em tempo de execução, tá? Eu não vou fazer nada, o menu sempre vai abrir com as mesmas opções, então esse cara eu não vou alterar, certo? A gente vai ver num exemplo lá na frente como eu posso alterar o menu em tempo de execução, tá? Nesse exemplo não vai ser necessário. No onActionItemClicked, aqui eu trato o clique em cada menu item, tá? Então vamos incorporar esse cara aqui já. Então eu crio uma variável também, id_menuItem, que recebe o item.getItemID. Da mesma forma, eu vou fazer vários ifs comparando esse id com as constantes que eu criei lá, né? rd.menuItem editar, que é a primeira opção, else if id menuItem r.id excluir, são as duas opções, certo? E else, caso não for nenhuma dessas aqui, eu return false aqui, quer dizer que eu não tratei alguma coisa deu errado, que eu estou chegando a uma opção inválida, certo? Aqui, né, eu vou fazer a ação de editar e de excluir. Então eu vou criar um método editar pessoa lá na frente para chamar quando eu for editar a pessoa. Depois que eu for para a ação de editar, eu preciso fechar o menu de ação contextual. E aqui eu uso mode.finish. Tá? O Action Mode Finish vai fechar o menu. Se eu não fizer isso,
eu vou para uma tela e o menu vai permanecer aberto, tá? E aqui eu coloco return true. Aqui no excluir a mesma coisa, eu vou ter um excluir pessoa, que eu vou criar lá na frente, mode.finish para fechar o menu e return true, certo? Então, tem que criar esses dois métodos que vão ser chamados no momento em que o usuário for clicar, né, fazer a ação escolhida no item. Então, eu vou fazer primeiro o excluir aqui, né? Então, o editar eu vou deixar comentado aqui, ó. Não vou nem fazer ele aqui por enquanto, só vou fazer o excluir. Então, vamos lá para o método e vou criar um método aqui já. Private void excluir pessoa. O excluir é o mais fácil de fazer, né? Porque o excluir pessoa, eu preciso chamar a minha lista pessoas, né, que é o meu array list, e mandar remover alguém dessa lista. Eu posso remover passando, no caso aqui, ó, eu tenho a opção de passar o objeto ou a posição que eu quero remover da lista, né? E o que a gente vai fazer é a posição, certo? Eu vou ter a posição que eu quero remover e esse valor vai ser guardado naquela variável que eu criei lá no começo, chamada posição selecionada, que começa valendo -1 aqui, porque é uma posição inválida, né? A posição começa em 0, tá? Então, onde vai ser definida essa posição? Vai ser definida no momento que eu abrir o menu. Então, a abertura do menu de ação contextual, eu já vou ter que guardar a posição que o usuário selecionou no momento que ele abriu o menu. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso lá no onCreate, está aqui o meu método onCreate da Activity, e aqui eu vou criar um tratador de evento para o clique longo na list view. Então, se o usuário segurar o item da lista, pressionar por clique longo, abre o menu de ação contextual. Tá? Esse é o padrão para abrir menu de contexto. Né? A gente viu isso no contexto flutuante. É segurar pressionado, não é dar um clique rápido. Eu seguro pressionado o item para marcar ele para abrir o menu. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é na minha list view pessoas, eu vou setar o choice mode dela, que é o modo de seleção que ela vai permitir, para ser para seleção única. Tá? Neste exemplo aqui, eu vou fazer que o usuário só pode selecionar um item por vez na lista para abrir o menu. É uma opção minha deste projeto, para a gente fazer mais simples nesse primeiro momento. Tá? Mas eu poderia fazer do usuário selecionar vários itens e abrir o menu para ser aplicada naqueles vários itens de uma vez só. Tá? Seria a seleção múltipla, mas nesse caso eu vou fazer a seleção simples, que é o primeiro caso. Tá? E depois eu vou criar um list view pessoas.setOn item long click listener, tá? Que é o clique longo que vai abrir o menu. E aqui eu vou criar um novo adapter para ele, ó, adapter view on item long click listener. Eu seleciono aqui na opção que o IDE me oferece, dou enter, já cria aqui para mim o tratador, tudo mais. Obviamente ele está criando sem lambda, mas eu poderia usar lambda aqui se eu quisesse, para simplificar o código, né? Mas o lambda nada mais é do que está escondendo o que está acontecendo aqui dentro, tá? Veja que eu tenho que implementar o código um item long click, que vai ser chamado no momento que o usuário der um clique longo em um item da lista. E ele já me devolve aqui, ó, o parent, que vai ser a list view, a view, que é a linha que foi selecionada no clique longo, a posição da linha dentro do array list, né? E o ID, que seria o componente da lista, da linha, da view, que foi selecionado. Aqui poderia ser um test view, onde está o campo que o usuário clicou, tá? Esse aqui normalmente a gente não usa, tá? A gente vai usar só a posição e a view. Bom, primeira coisa, if action mode for diferente de null, tá? Action mode for diferente de null, significa que já tem o menu de ação aberto. O usuário clicou 2 vezes por algum erro meu de código, então eu vou retornar falso. Já está aberto o menu, não pode abrir de novo. Tem que esperar fechar o menu.
Se chegar a passar desse if, quer dizer que está abrindo o menu pela primeira vez, tá? Então, aqui eu vou guardar a posição selecionada, que vai ser position, tá? Então, qual linha o usuário estava clicando em cima, segurando pressionado. Essa posição que eu vou usar para editar e para excluir. Depois eu vou pegar a view, que é a linha que foi selecionada, e mudar o background color dela, tá? Para color LT Gray. Isso aqui para eu poder ver na lista qual linha foi selecionada, tá? Eu estou fazendo do jeito mais simples possível. Nesse exemplo aqui eu não tenho um adapter customizado, estou usando Array Adapter, então eu vou trocar a cor da linha de fundo quando eu selecionar alguém. Mas se eu estivesse fazendo um adapter customizado, eu poderia fazer isso no próprio adapter customizado. Ele perceber que o item está selecionado, tá? E ele altera a cor do item, o layout, o que for, lá no Array Adapter, tá? No Array Adapter não, no adapter customizado. Nesse caso aqui eu vou fazer direto na view porque eu estou usando o Array Adapter, que é mais simples neste caso aqui, tá? Porque o nosso objetivo aqui é explicar o menu de ação contextual. Para garantir que a list view não vai receber mais eventos, eu set enable da list view false. Então eu guardei a posição, mudei a cor de fundo da linha selecionada, guardei a view para poder... Faltou guardar a view aqui, né? Tem que guardar a view, senão depois eu não consigo voltar ela para o normal. Então a view selecionada recebe a view, tá? Travei a list view de receber evento e agora o Action Mode pode ser criado. E o Action Mode é criado por um método chamado start support Action Mode, tá? E aqui eu vou passar aquela minha classe criada já para tratar a abertura do menu. Este método aqui é que pode dar problema caso eu criar a variável Action Mode diferente do Android X, por exemplo, se eu estiver usando o Android X. Porque este método aqui ó, é do Android X, ó, porque eu estou usando o Android X no meu projeto. Eu criei ele agora numa versão nova do Android Studio. Se eu estiver importando a Action Mode errada, esse método aqui vai dar conflito e vai dar erro de compilação, tá? Às vezes é muito comum os alunos errarem essa parte aqui. Isso aqui vai abrir o menu, tá? Ok? Isso aqui vai inflar o menu. Agora eu falta fazer o destroy o menu aqui, né? Quando o usuário clicar para fechar o menu. E aqui eu vou fazer o quê? If view selecionada for diferente de null, ou seja, eu guardei uma view lá que ela teve a cor de fundo alterada, eu vou voltar para a cor normal dela, né? Então set color background, color transparente. Isso aqui é para voltar a cor depois que o menu é fechado. Meu Action Mode recebe null para indicar que o menu foi fechado. A view selecionada recebe null. E eu reabilito a list view pessoas para receber evento. Certo? Então veja que aqui eu faço o contrário, né? Aqui na abertura, no clique longo, eu troquei para cinza. Agora eu volto para transparente. Eu seto as variáveis nulls, aqui aquelas que eu tinha guardado valores, né, do Action Mode e da View. E aqui eu habilito a List View para ter evento de novo. Certo? Então, aqui na minha classe callback do Action Mode, eu já fiz tudo. Ó. Só faltou o editar aqui que a gente não fez ainda, a gente vai fazer depois. Então, aparentemente está tudo certo. E lá no excluir, que a gente estava fazendo, ó, excluir pessoa, agora a gente pode terminar, né? Porque agora a gente sabe que a minha variável posição selecionada vai ter um valor guardado no momento que o menu foi aberto, né? E eu removendo da lista, depois basta eu chamar o adapter notify dataset changed. Então o excluir está pronto. É bem simples, tá? Vamos ver se funciona, pelo menos o excluir. Vamos testar no emulador. Opa, deu um erro aqui. O que a gente esqueceu? Faltou lá no onCreate, né? Que a gente estava criando no onCreate aqui, ó. Faltou o ponto e vírgula aqui, ó, no final da minha classe Action Mode aqui, ó, que eu estou criando ela, né? Na verdade, eu estou instanciando a meu atributo. Eu tenho esse atributo aqui da classe que eu estou instanciando
instanciando ele com um objeto de uma classe anônima que implementa a action mode callback, né? Então esse cara aqui eu tenho que terminar ele aqui no final com ponto e vírgula, que faltou um ponto e vírgula aqui, tá? Porque eu estou fazendo uma linha de criação de objeto aqui, né? No final das contas, tá? Agora vai. Abriu, né? Vamos ver se vai adicionar alguém primeiro, né? Voltamos lá. Ana. Salvou a Ana. Bom, para abrir o menu é segurar clicado, clique longo em cima do item. Veja que mudou a cor de fundo, abriu as opções de editar e excluir em cima da barra da aplicação, isso que é o menu de ação contextual. Ele tem as opções e ele tem um botão que é o de fechar aqui, que é o Done, tá? Que é uma setinha à esquerda. Se eu clicar nessa seta, é o cancelar do menu, certo? Então veja que aqui eu abri, aqui eu zerei ela, tá? O excluir, né? Se a gente for aqui no delete, no ícone, ele exclui e já fecha a opção do menu, tá? Então ele fez as duas coisas aqui. Ele excluiu da array list, né, o objeto e fechou o menu, tá? Por isso que eu falei que é importante, vou fazer aqui de novo, se eu esquecer de chamar o mode finish, né, ele não vai fechar o menu, ele vai excluir e permanecer o menu aberto. E aqui a minha list view não está recebendo mais evento, né, porque eu setei ela para enable false. Só quando eu excluo ela aqui, né, que eu chamo o mode finish, aí o mode finish já chama o destroy aqui, tá? E habilita novamente. Certo? Então o excluir está funcionando, falta fazer o editar. E aí o editar, a gente vai ter que abrir a tela de cadastro, a pessoa activity, só que agora com a opção não só de adicionar, mas também de editar, né? Nesse exemplo simples que eu estou fazendo, eu tenho só um campo, né? Que é o nome, mas no exemplo de vocês, no projeto de vocês, vai ter mais campos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um modo para saber se a minha pessoa activity for aberta no modo novo ou no edição. Essa tela vai ser aberta em dois modos diferentes. Eu tenho que passar esse atributo na chamada, esse parâmetro, certo? Então eu vou ter aqui um public static final string modo, que é o modo que essa tela vai ser aberta. Esse parâmetro eu vou passar na intent. O nome já tinha. E o modo, ele pode ser dois, né? Duas opções aqui no caso. Novo, vai valer 1, é uma constante inteira. E o public static final int editar, quando eu estou abrindo para editar uma pessoa. Certo? E aí eu vou ter que ter também uma variável para guardar esse modo, né? No momento que eu abri, para eu saber em qual modo eu fui aberto. E quando eu abrir para editar uma pessoa, eu tenho que receber uma string, né? Que é a string que a pessoa tinha antes. Eu vou guardar nesse aqui, chamado nome original. Tá? Então, eu criei uma chave, modo, para eu pegar um parâmetro na intent que vai ser passada. Esse parâmetro vai ser 1 ou 2, né? Constante novo, constante editar. Novo eu estou adicionando um novo cara. Editar eu vou editar um cara que já existe. Para saber qual modo foi aberto, eu vou guardar nessa variável modo. Essa é a atributo int. E se eu estiver editando, eu vou receber uma string que eu vou guardar no nome original. Certo? Bom, para abrir Activity, eu vou ter que ter um outro método estático aqui, né? Na videoaula passada, a gente fez um método para nova pessoa, que recebia a Activity anterior, a Launcher, criava a intent e chamava o Launch aqui, certo? Agora esse cara vai ter que ser alterado, porque eu vou ter que passar também um parâmetro aqui, que é o modo. Nesse caso é novo, quando eu estou criando uma nova pessoa. Para saber se eu estou abrindo a tela no modo novo ou no modo de edição. Eu vou pegar esse código como base e vou criar um outro public static aqui. Só que agora esse cara aqui é o editar pessoa. Certo? E o editar pessoa vai receber activity, o launcher
E além desses caras aqui, vai receber um objeto pessoa, que é o que eu vou editar. Aqui o meu modo vai ser editar, certo? E aí eu tenho que passar os outros parâmetros que eu vou carregar na minha tela de edição. Nesse caso eu tenho só o nome e eu vou pegar direto da pessoa, pessoa get nome. Então, veja que eu estou passando agora o nome também na chamada da intent para abrir a tela Activity, pessoa Activity para editar um nome. Se eu tivesse vários atributos da minha entidade, seriam vários put extras aqui, tá? Só muda a quantidade de put extras que eu tenho que passar de atributos da entidade. E todos que eu passar, eu preciso abrir eles no onCreate. Tá? Eu passo aqui na chamada e abro no onCreate. Então vamos alterar o onCreate nosso aqui. Ó. O onCreate nosso, então agora ele vai receber uma intent de entrada, né? Intent get intent. A partir dessa intent, eu vou pegar o bundle, onde vai ter os parâmetros. Então, intent get extras. Aí eu vou testar se esse bundle é diferente de null, né? Vai que eu fiz errado o código e não passei nada. E aqui, se entrou, tem o bundle. Aí o primeiro parâmetro que eu tenho que recuperar é o modo, né? Bundle.getInt. Eu sempre tenho que lembrar qual tipo que eu passei para qual tipo eu estou recuperando, né? O modo eu passei aqui, ó. Essa constante que vale 2, essa constante que vale 1, mas é inteiro, tá? Ó, lembra que é inteiro. Então eu tenho que receber aqui o inteiro, né? GetInt. E a chave, que é modo. Quando eu estou lendo, eu posso colocar a opção caso não veio, não foi passado o modo, né? Se não for passado, o padrão é ser novo, tá? Então, lê o modo, se não achar, vale o novo, que aí é jogado nessa variável. E aí eu vou testar. Então, if modo igual a novo, quer dizer que eu estou abrindo essa tela no modo de cadastro, de nova pessoa. E aí eu só vou mudar o título da janela, set title para nova pessoa. Para não ficar aquele nome feio lá da Activity. Criei aqui o set title, vou extrair string, nova pessoa, ok? Agora, else, se não for nova pessoa, eu vou colocar modo igual a editar, certo? Que é o segundo modo. Então, se for o modo editar, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o set title agora para editar pessoa, certo? Vou selecionar aqui para extrair essa string, jogar lá no string XML. Vou ter que recuperar a string nome que foi passada, né? E eu vou guardar no nome original. O nome original recebe bundle get string, que é o que eu quero ler, nome. Depois que eu li a string, aí eu vou jogar no edit test lá da tela. Edit test nome, set test, ponto não, parênteses, nome original. Então eu joguei, li da intent o parâmetro passado e jogo para o edit test. E para garantir que o edit test, além de ter um nome, o cursor vai estar no final dele para facilitar a edição, conforme a gente viu no exemplo passado, tá? De menu de contexto flutuante, eu vou fazer o edit test nome, set selection, certo? Edit test nome, get test ponto length. Isso vai pegar o quê? Eu estou colocando o cursor no campo no final do tamanho do texto que está lá. Então, em vez do cursor de edição aparecer no começo do campo, vai aparecer no final, que é mais fácil para o usuário editar o nome, tá? É o convencional. Certo? Feito isso aqui, tá, o nosso onCreate está certo. Agora falta só fechar uma chave aqui, né? Pronto. Agora está certo. Aqui fechamos o else aqui, o if aqui e o onCreate aqui, tá? Bom, criamos um método que abre, né, esse editar pessoa, e depois tratamos ele
aqui no nosso onCreate. Falta criar o launcher lá na principal activity, tá? Então lá na principal activity a gente faltou criar o editar pessoa aqui, ó. Então quando o usuário clicar no menu, ele vai chamar o editar pessoa, e o editar pessoa vai abrir o launcher, né, para a gente chamar a tela 2 no modo de edição. Então como a gente está usando o padrão do Activity X aqui, eu tenho que criar um launcher para chamar uma activity esperando que ela devolva uma resposta, né? Então vamos começar aqui. Vamos lá para baixo do popular lista, excluir pessoa, vamos botar, acho que aqui é um bom lugar para a gente pôr. Então a primeira coisa eu vou ter o nosso private void editar pessoa, né? Esse cara que vai chamar a tela 2. E para chamar a tela 2, eu vou ter que ter o launcher já criado que vai receber a resposta, do mesmo padrão que a gente fez lá no exemplo da videoaula de abertura de Activity, na chamada de Activity, esperando o resultado. Eu vou copiar esse código, ó, é o mesmo código, aqui interna antes até do método, ó. O editar está embaixo, eu copiei antes, porque aqui eu vou criar um launcher que vai ser chamado na hora que eu for editar pessoa, tá? O que muda na prática desse? É o tratador aqui interno, tá? É o que eu faço no Activity Result, que vai ser chamado no momento que eu volto da tela. Quando eu voltar de uma tela de cadastro no modo novo, já está feito aqui, né? No modo novo eu crio o objeto pessoa, jogo na lista e atualizo o adapter. Agora, quando eu estiver voltando no modo de edição, é diferente, né? Aqui eu já tenho um objeto na lista. O que eu vou fazer aqui então? Aqui eu vou, se for ok, né? Voltei da tela no modo edição. Com ok, então beleza, o usuário editou o registro e salvou. Eu vou pegar intent, pegar o bundle, se o bundle for diferente, de novo eu pego o nome, o novo nome lá que foi feito, certo? E aqui, em vez de eu criar um objeto pessoa, aqui eu vou recuperar o pessoa que já foi usado, né? Então, da lista pessoas, get, o objeto pessoa, posição selecionada, certo? O posição selecionada é o objeto que eu vou passar para editar. Eu recupero ele. E aí, nesse caso, eu só troco o nome dele, né? Set nome com o nome novo dele. Esse ADD não tem mais, né? Então eu só vou recuperar no meu array list o objeto pessoa que eu estou editando, trocar o nome dele e depois eu faço a posição selecionada receber -1 de novo para indicar que eu não vou editar mais ninguém. Certo? Então veja que aqui eu não vou criar um objeto new novo, né? Eu vou aproveitar o objeto pessoa que já existia em memória. E eu não posso esquecer de chamar o Notify Dataset Change aqui para o adapter perceber que mudou os objetos, né, que estão sendo listados e renderizar tudo de novo. Bom, criei agora o meu launcher, eu vou usar ele aqui, ó, no editar pessoa. Aqui, esse método vai ser chamado quando o usuário clicar lá no menu de ação contextual, que a gente fez lá em cima, né? Na hora que ele clicar aqui, editar pessoa vem para cá. E aqui, nesse caso, aí eu vou recuperar o objeto pessoa que vai ser editado, listas pessoa get, posição selecionada. E aqui eu vou chamar o pessoa activity ponto editar pessoa, que é aquele método estático que a gente jogou lá para abrir, né, activity, passando o activity atual, passando o launcher, que agora tem dois, né, o editar pessoa e o objeto pessoa. Certo? Então, este método aqui vai passar esses parâmetros para essa entrada, que vai preparar a intent, que vai ser necessária para editar, chamar o launcher, e aí, uma vez feito isso, vai ser passado para a máquina virtual Android, que vai startar esta activity pessoa, activity, vai passar o parâmetro intent de chamada, que vai ser aberto na onCreate. Certo? É basicamente isso para poder... Isso aqui a gente viu lá na aula
de abertura de Activity esperando o resultado, certo, pessoal? Vamos testar. Abriu aqui no emulador. Então vamos lá. Eu vou primeiro cadastrar a pessoa, certo? Vejo que apareceu aqui já a nova pessoa, né? Salvou. Vou adicionar mais uma aqui, ó. Pedro. Salvou. Tá tudo na relist. Vou abrir o menu de ação contextual. Cliquei, mantive pressionado. Vou editar o Pedro. Eu peguei o objeto que sofreu ação, extraí o nome, joguei na intent, abri a activity pessoa passando esse parâmetro. Vejo que já setou a tela como editar pessoa. Aqui, se eu der X, cancela a ação. Se eu editar aqui e vejo que o cursor foi para o final, né? Se eu mudar aqui e dar salvar, ele altera o objeto anterior, ó, editou. Certo? Se eu excluir aqui, ó, funciona. Se eu vir aqui e não fizer nada, ele fecha, né? Então tá basicamente as duas ações funcionando e o menu tá funcionando, tá? O que a gente pode fazer a mais nisso aqui, neste exemplo aqui? A gente pode fazer duas melhorias ainda neste exemplo para a gente terminar. A primeira é lá no principal activity, que eu posso fazer o seguinte também. Lá no onCreate da principal activity, lembra que eu coloquei o set on item long click listener para abrir, né? Eu mantenho pressionado um item, aí eu abro o menu de ação contextual. Mas eu posso criar aqui um outro tratador de evento que a gente viu lá no começo para um clique, né? Se o usuário clicar no item, o que ele faz se ele clicar no item e não fazer clique longo? Então, set on item click listener new adapter view on item click listener. Então, se ele clicar no item rápido, né? Eu já vou fazer ele editar aquele item. Então, posição selecionada recebe position. E aqui eu já chamo editar pessoa direto, sem passar pelo menu. Então, né, é uma facilidade, né? Então, porque às vezes tem sistemas que criam a opção de ver, de editar e de cadastrar, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou cadastrar uma pessoa. Cadastrei. Se eu der um clique rápido, eu já abro no modo de edição. Tá vendo? Se eu manter pressionado, eu abro o menu de ação contextual. Eu acho mais prático isso, eu ter essas duas opções aqui, tá? Só que aqui nesse caso, quando o usuário abre, ele já abre no modo de edição, né? Não precisa habilitar nada. Certo? Isso é uma melhoria. E a outra melhoria que a gente pode fazer é lá no salvar, né? Do Pessoa Activity. Por quê? Lá no Pessoa Activity a gente tinha o método salvar, tá aqui, né? Que veio lá do outro exemplo, onde eu cadastrava. Mas imagina o seguinte, eu poderia testar também, nesse caso que eu já entro na minha tela de edição, sempre no modo ativo de editar, se o usuário está realmente editando, né? Se ele está fazendo alguma ação de editar. Porque o que acontece? Se nesse exemplo aqui, ó, vou mostrar de novo. Agora, eu tenho um elemento cadastrado, certo? Eu abro a tela para edição. Se eu der salvar aqui, esse código do jeito que está aqui, ele vai devolver o nome Pedro, certo? Vai trocar o nome Pedro por Pedro, né? E vai pedir para renderizar a lista de novo com Pedro. Porque aqui eu não faço uma análise nesse código atual se realmente ocorreu uma edição de dados, né? Se o usuário trocou os dados realmente ou não. É bom fazer isso, né? Para que gastar processamento à toa? Então, nesse caso aqui é simples de fazer, porque eu posso fazer if modo igual editar, ou seja, eu estou editando, se for cadastro é novo, né? Não precisa testar. E o nome que eu acabei de pegar do campo aqui, ó, o nome que o usuário digitou, for equals, igualzinho o nome original, se isso aqui ocorrer, eu estou no modo de edição, extrair o campo do editar lá, do edit teste nome, e ele é idêntico ao nome original, ou seja, o usuário
não trocou o nome, né? Ou se trocou, trocou por um igual. Então aqui eu não vou fazer nada, eu dou um cancelar e dou um return para sair do método. O cancelar que a gente tinha antes, né? Tá aqui, ó, ele set result canceled e dá um finish, tá? Então o que acontece? Aí ele vai retornar cancelado e lá no meu launcher, que eu vou tratar a resposta, caso eu abrir com launcher, né? Se eu abrir com launcher pelo menu, vai cair aqui, esse if não vai dar ok e vai sair fora. Então não vai fazer essa troca, certo? No editar. Certinho? Então, é isso que vai acontecer agora. Então, duas melhorias para deixar o código um pouquinho mais inteligente, né? Testar se tudo está funcionando. Então tá lá. Vou adicionar dois nomes aqui. Ana, Lucas, Silvio. E aí, como eu falei, se eu clicar aqui no Lucas já entra para edição. Se eu der o salvar aqui, ele, como eu não alterei o nome, né? Ele vai vir aqui no salvar e vai ter que sair aqui no nosso cancelar, né? Não vai nem chegar nessa parte de devolver uma intent ok. Certo? E aqui o menu de ação contextual está funcionando. Aqui eu só posso selecionar um por vez nesse exemplo, né? Mas eu posso editar por aqui também, conforme eu expliquei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, para a videoaula de hoje era essa. Ela foi um pouco grande, mas eu tentei explicar de uma forma bem detalhada todo o processo para tirar os buttons e colocar os menus de opções e também para incorporar tanto o menu de ação contextual quanto a ação de editar e de excluir registros que estão em memória nesse momento na nossa playlist, na nossa list view, certo? Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.